no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Dando início à pregação desta manhã, abra o seu coração. O livro de Reis denota a história, uma nova história sobre o povo de Israel, a partir do momento em que Saul é rei, perde o seu reinado. Primeiro Reis 18. Perdão, segundo livro de Reis, capítulo de número 18. A partir de Saul perde o seu reino, Deus levanta Davi, a partir de Davi vem Salomão, pós Salomão, seu filho Roboão, ele assume o reinado de Israel e tem um problema, uma questão administrativa que vai resultar na divisão dos reinos. Mas vamos abrir, todos acharam, amém? Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Capítulo 18 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 1. Quem achou, diga achei. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo que tu és em nossas vidas. Deus, obrigado pelos milagres que tu continuas a fazer. Obrigado pelo testemunho narrado, obrigado porque, certamente, como foi comentado no final do ano passado, quantos testemunhos foram dados aqui. Deus, obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, que faz muito mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. Tu és um Deus fiel. Se abríssemos o púlpito, meu Pai, para mais testemunhos, certamente outros viriam. Deus diz, certamente também nós temos que abrir esse momento de agradecer a Ti pelo que Tu és em nossas vidas e pelas Tuas obras também, que são inúmeras, são gigantescas, são maravilhosas, são sobrenaturais. E nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua obra em nossas vidas, pelos Teus milagres, como Tu fizeste na vida de Ezequias, continuas a fazer em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Deus, certos da vitória, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Meus amados, a história de Ezequias, tenho certeza que muitos conhecem. Mas o que me levou a pregar esta mensagem foi um filme que ontem eu fui ver e recomendo a todos que gostam de história. O nome do filme eu vou me esquecer, né? É O Líder de uma Nação, a História de uma Nação, que fala sobre William Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Então, é uma história linda, e ele se levanta para levantar, o destino de uma nação. Recomendo, olha, você, e no Barra Shopping tem uma poltrona que ela fica 180 graus assim, então eu quase dormi no início, mas depois eu despertei, porque o filme é maravilhoso, o filme é espetacular. Então fala sobre esse primeiro-ministro, que ele se levanta contra Hitler, no Império Nazista, então invadindo, tomando quase o mundo inteiro, o nazismo tomando o mundo inteiro, estava às portas da Inglaterra, e o povo França já tinha se entregue, Bulgária, a maioria dos países ali da Europa já tinham se entregue, e o William Churchill se levanta com uma voz forte, e uma frase que ele fala que eu achei linda no filme, ele falou assim, olha, uma nação que mesmo que perca uma luta, uma batalha, mas se perder lutando, ela um dia vai se reerguer novamente. Mas uma nação que se entrega de forma covarde, nunca mais vai se erguer. E aquilo ficou guardado. E quando ele fala esse discurso, obviamente todo o parlamento fica realmente cheio de energia, de vigor, de querer lutar até a morte. E ele deixa bem claro que não garantiria vitória, mas ele realmente desejava muito essa vitória, mas não poderia prometer isso, mas que morreríamos lutando. E a história da Inglaterra mostra isso, realmente que depois de 5 anos, Hitler não consegue invadir e ali operou a vitória com base nesse homem, nesse primeiro-ministro. E essa frase guardou, porque realmente há um orgulho em uma nação. Você pode até perder uma batalha, mas lutando, se esforçando até o último
até o último momento, certamente você vai se reerguer em qualquer área da sua vida. Porque você sabe quanto pesou e quanto você lutou por aquilo, e Deus nos honra com a nossa luta. E assim uma nação se levanta novamente, vai se reerguendo novamente, porque lutou. Aquela que se entrega numa bandeira de paz, de uma forma covarde, para se botar como vassalo do inimigo, certamente o seu orgulho, a sua história, ela é manchada. E a Inglaterra não teve isso na sua história e se levantou e conseguiu expulsar Hitler, que já tinha tomado o mundo inteiro. E quando eu olhei para isso, e quando eu tomei essa frase, eu fui para casa e falei: Senhor, me dá uma história parecida, semelhante na Bíblia, porque certamente eu quero pregar sobre isso. E Deus me levou à história de Ezequias. Ezequias foi um grande rei de Israel. A Bíblia vai mencionar, o texto é lindo, é muito longo, depois os irmãos leiam com mais calma, mas Ezequias foi um homem que seguiu os caminhos do Senhor, ao contrário de seu pai. Seu pai, Acais, fez tudo errado, montou poste de ídolos, se voltou para a idolatria. Pra vocês terem uma ideia, seu pai sacrificou um de seus irmãos, um filho, uma criança, a Moloque. Moloque era um deus pagão, onde crianças eram sacrificadas em culto a ele. Era a imagem desse Moloque, daí vem o termo moleque. Por isso que nós orientamos a não chamar ninguém de moleque, porque quando você chama alguém de moleque, você está trazendo abominação, porque vem desse demônio chamado Moloque. Então você está amaldiçoando uma criança, às vezes de uma maneira, você nem sabe, acha que está tratando de uma forma carinhosa o moleque. Na verdade, você está amaldiçoando. O mundo espiritual reconhece essa palavra, por mais que nós tenhamos uma excelente intenção ao chamar assim, mas o mundo espiritual alcança e discerne isso, e traz malefícios sim para aquele que assim é designado. E Moloque era uma imagem de um ser híbrido, ou seja, metade homem, metade mulher. A cabeça era tipo com chifre, e as suas mãos ficavam estendidas assim, sua barriga era vazada no meio, onde colocava-se fogo, e ele era todo de bronze, e o fogo ali no ventre daquela imagem, a imagem de bronze ficava queimando, muito quente, e aí a criança era colocada nos braços estendidos da imagem, e ela ia ali, imagina como era o sofrimento daquela criança, e assim era o sacrifício feito a esse demônio chamado Moloque. Moloque. Então, esse homem, Acais, pai de Ezequias, sacrifica o irmão de Ezequias desta forma. Então, olha qual é a história, a herança cultural, a herança psicológica que traz Ezequias, de seu pai, mas mesmo assim a Bíblia fala que ele rompe tudo isso. Meus amados, quando o homem e a mulher, independentemente da cultura, da pressão psicológica que você tenha tido, das dores emocionais que você tenha passado, mas quando o homem e a mulher de Deus encontra Cristo, que declara que tudo mudou, tudo se faz novo em nome de Jesus. Você pode quebrar qualquer maldição que exista na sua família. Amado, não existe maldição hereditária para crente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus quebrou toda a maldição na cruz. Hoje você vê cada vez mais igrejas, vem a quebra de maldição. Meu amado, sobre a minha vida não existe mais maldição. Não existe quebra de maldição hereditária para crente. Você é homem e mulher de Deus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Existe sim uma herança emocional. Existe aquilo que eu vi no passado que atinge ainda a minha alma. E aí, claro, uma orientação, um acompanhamento psicológico, emocional é muito importante. Mas o meu espírito, meu amado, eu fui liberto. Amém? Não existe maldição hereditária nenhuma. Ah, mas teu pai sempre adulterou, então você vai adulterar. Seu pai matou, então você vai matar. Eu encontrei Cristo na minha vida e quebrei isso em nome de Jesus. Não vale sobre a minha vida, não vale sobre a sua. Ezequias quebrou, apesar de não conhecer Cristo ainda, mas conhecia o Pai, Deus Pai. E ali ele rompe tudo, servo de Deus, quebra os ídolos, os postes ídolos que seu pai tinha construído. Mas, meu amado, nessa época, Deus já tinha liberado, pela desobediência do povo de Deus, Deus já tinha dado
uma outorga, Deus tinha liberado para que o povo de Deus fosse realmente subjugado por outros povos. Vocês terem uma ideia, nessa época, eu falei no início, na introdução dessa mensagem, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, por errar, negligenciar a palavra de Deus, Deus levanta Davi em seu lugar. Depois de Davi vem Salomão, seu filho. Depois de Salomão vem Roboão, que não sabe administrar não tinha um dom de governo. E ali o seu reino, antigamente o reino era um reino só de Israel, de norte a sul, as 12 tribos reinando. Mas com o erro de Roboão, o reino é dividido. E um outro nome surge chamado Jeroboão, que era como se fosse o homem de confiança de Salomão. Então, o reino é dividido, reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim no sul, e as 10 demais lá no norte. Reino dividido, chega o Império Assírio, eu vou falar sobre o Império Assírio, como se fosse o Império Alemão de Hitler, nazista, que estava tomando o mundo inteiro. O Império Assírio, nessa época, era como se fosse a Alemanha, no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1940, tomando tudo. O Império Assírio era da mesma forma. Talvez, difícil fazer comparações, mas a barbaridade que Hitler fazia, bem certo é que havia um povo no qual ele se direcionava mais para aquele genocídio, mas o Império Assírio também era bárbaro. O Império Assírio decapitava as pessoas. O Império Assírio tirava as pernas das pessoas, ficava sorrindo com as pessoas sofrendo. Assim era a dominação. E, meus amados, o Império Assírio estava vindo do Oriente para tomar Israel. Lembre-se, Israel agora é norte e sul. E um rei chamado Senaqueribe, ele, na verdade, quem toma o norte é o rei anterior a Senaqueribe, mas ele toma o reino do norte. E eles tinham uma estratégia de dominação. O que o Império Assírio fazia quando dominava uma região? Ele pegava toda a população que estava ali, ou melhor, a maior parte da população, pegava e deportava ela para vários outros países. E da mesma forma como ele subjugou, por exemplo, a Babilônia, ele fazia a mesma coisa, pegava pessoas da Babilônia e jogava dentro de Israel. Então ficava uma miscelânea de pessoas de várias origens, culturas, religiões. Com isso, uma nação morria. A nação perdia a identidade, perdia a sua religião, perdia a sua cultura. Que são hoje os samaritanos, que não tem uma definição exata do que são exatamente. É uma miscelânea de cultura, de religião. Mataram uma nação. O reino do norte foi destruído por Senaqueribe. Tomaram tudo. Chegando ao norte, fronteira do sul, agora estavam as portas, como Churchill, como a Alemanha estava às portas da Inglaterra, agora o Império Assírio estava às portas de Judá. Onde havia um rei jovem, Ezequias, só que ali estava um grande homem de Deus. E preste atenção, se você for ler todo o capítulo, Deus já havia liberado os povos inimigos para subjugar Israel, norte e sul, porque o povo vivia um paganismo. O povo de Deus tinha se esquecido do Senhor. E Deus, para subjugar, para realmente provar o povo de Deus, para que o povo de Deus se voltasse para Ele, permite que o dia mau chegasse. Não é diferente dos dias de hoje. Deus permite que algumas situações se advenham sobre nós por causa da nossa desobediência, do nosso erro, do nosso se desviar também. Deus assim faz. Deus é justo, amém, meus amados? E Deus vai fazer tudo para você se voltar para Ele. Tudo é tudo. Até permitindo o mal, para que você se volte para Ele. Infelizmente, é o adágio popular que nós conhecemos, né? Se não vem pelo amor, vem pela... E isso acontece em muitos. Se nós fizermos aqui uma enquete, certamente de 80% seriam assim. Pela dor, por alguma dificuldade, por alguma insatisfação. E assim estava agora Ezequias num dilema incrível. O império dominador do mundo já havia subjugado todas as nações. Estava diante de uma regiãozinha. Amado, Israel hoje é do tamanho de Sergipe. Estado brasileiro, Sergipe. Então, imagina Israel e agora metade, só Judá. Uma região ínfima, insignificante. Um rei jovem, mas muito temente a Deus.
E, meus amados, nessa luta, ele estava disposto até morrer, mas não iria se entregar. Na nossa luta, naquilo que Deus tem colocado em nossos corações, amado, não se dobre em nome de Jesus, amém? Resista até o último momento que Deus irá nos honrar. De alguma forma, Deus irá nos honrar, mas não desista do sonho que Deus colocou em seu coração. Amém? Versículo 13 do capítulo 18, assim diz. Nesta manhã eu irei ler bastante a Bíblia. Eu estava comentando com alguns irmãos que existe um louvor que discorre praticamente 10 versículos seguidos desse texto. Mas o versículo 13 diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, guarda esse homem, esse endemoniado, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Mas o Senaqueribe veio com muita força, e você vai entender o que é tomar, ok? Então o Senaqueribe veio com seu exército no máximo, e tomou a cidade. Em que sentido? Versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei. Ezequias assume um tipo de erro que você vai entender em que sentido ele estava falando. Errei no sentido da estratégia, de como entrar nessa batalha. Mas vamos continuar. Errei, retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de... Ou seja, fizeram um acordo. Ezequias falou: olha, eu viverei como escravo de vocês, só não destruam tudo. Eu vou começar a pagar tributos para vocês, para que vocês não entrem aqui e destruam tudo. Ezequias iniciando o seu reinado, Ezequias começa a fraquejar, Ezequias teme. Por mais que ele fosse um homem de Deus, ele começa a entrar quase no estágio que Churchill entrou, quase celebrando um acordo de paz. Por muito pouco ele não faz isso. E Ezequias agora estava já celebrando esse acordo de paz, paz entre aspas, porque eles ficariam vassalos, escravos, um país que não seria independente, teria que pagar tributo todo mês para viver no seu próprio país, nas suas próprias terras. Isso é vida? Isso é independência? É melhor viver assim ou morrer lutando? É melhor sobreviver ou viver em abundância? É melhor aceitar o resto ou saber o que Deus tem de melhor para as nossas vidas? É melhor deixar o pecado acontecer na minha vida e empurrar com a barriga? Ou é melhor dizer não e falar: Senhor, muda a minha história e vai ser difícil, mas a minha vida tem que mudar? Essa é a nossa guerra interior. Esse é o nosso dia a dia. Essa é a mudança que Deus requer de nós. Mas Ezequias aqui estava errando. E olha o que diz o versículo 15. Deu-lhe a Ezequias toda a prata que se achou na casa do... Difícil isso, né? Nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as das portas do templo do Senhor e das ombreiras de ouro, de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Meus amados, Ezequias, já desesperado, não tinha mais dinheiro. Vou tirar da onde? É do templo. E ele tira o ouro do templo, das ombreiras das portas. Ele vai tirando tudo, porque não queria ver seu povo sendo morto. E eles sabiam, lembre-se de Nínive. Nínive é a capital da Síria. Por que quem estava para ser mandado para lá? Jonas. Por que Jonas não queria de forma alguma ir para Nínive? Salvar aquele povo? Porque aquele povo, meus amados, era barbárie pura. Você pega a pior espécie de pessoa na face do mundo. Aí Deus manda você pregar o amor para ela. Era assim, por isso que Jonas não queria ir para Nínive, que era a capital da Síria. Porque ele sabia, primeiro, que Deus ia salvar. Porque se Deus mandou, quando Jonas pregasse, ele sabia que aquele povo ia se converter. Mas Jonas falou: não é possível que esse povo vai se converter, eu não quero ir. Quero que esse povo se exploda e morra, tão mal que eles fazem. Essa era a alma de Jonas, por isso que ele não queria ir. É o mesmo povo que agora está aqui Ezequias, temeroso ao vê-lo às portas de Judá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 17. Contudo, o rei da Síria enviou a Laquis e a Tartã, a Rabsaris e Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias.
a Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Nós vamos para aqui. Esse açude era um canal de água que levava até o tanque de Siloé. Eu, quando estive em Israel, eu tive assim a honra, eu e o missionário Flávio, né? Estava muito frio, gente, um frio assim de doer nos ossos, realmente. E eu e o missionário Flávio falamos, não, a gente vai passar por esse canal aqui. Todo mundo amarelou, gente. Todo mundo, devia ter uns 30, 40 na excursão. Então o pastor Lutero já tinha ido um dia, então na segunda vez eu não vou. Eu falei, olha, não vou sair daqui. E a água batia no joelho. Então, e o túnel era muito estreito, você passava assim realmente. Tudo escuro. E eu e Flávio falamos, não, a gente vai. Flávio botou a camisa do Flamengo dele. Aí quando ele botou a camisa do Flamengo, opa, agora eu vou também. Então vamos. A gente foi ali naquele túnel, devia ter cerca ali de uns 300 metros de túnel. E passamos ali, onde desemboca no tanque de Siloé. Por que esse túnel é famoso? Esse túnel Ezequias fez. Um túnel artificial. Um aqueduto, obviamente, seria assim. Mas foi uma estratégia, porque alguns anos atrás, muitos anos atrás, Davi, quando domina Jerusalém, ele domina como? Ele entra também por um aqueduto. Ele entra também por uma brecha nas rochas, onde levava água, e entra de surpresa em Jerusalém e toma Jerusalém. Na verdade, não é Jerusalém ainda. A cidade se chamava Jebus. E aí entra Davi por esse aqueduto e toma de surpresa todos os que estavam ali e conquista Jerusalém. O que Ezequias faz? Vou tampar o túnel que Davi entrou um dia, porque eu sei que vai ser por ali que a Síria vai vir. E ele veda, interessante que nós tivemos lá, ele veda o túnel de Davi e constrói um outro, porque tinha que ter a saída de água. Ele constrói um outro que ninguém sabia, era um túnel secreto. Então ali estava, muito próximo, estava ali a Síria, Senaqueribe, pronto para entrar em Jerusalém. Imagina o desespero daquele homem. Mas olha, depois Isaías vai explicar um pouquinho melhor, algo acontece no coração desse homem Ezequias. Algo tem que acontecer em nossas vidas, amém? Pode estar o inimigo às portas. As coisas parecem que vão ser destruídas. Parece que não tem mais esperança. Parece que não tem mais jeito. Olha, no meu trabalho, no meu emprego, no meu casamento, na minha família. Olha, parece que não tem mais jeito, pastor. Sim, aqui também da mesma forma. Só que algo aconteceu que a Bíblia não nos menciona exatamente. Isaías vai falar um pouquinho, porque Isaías é um profeta contemporâneo nessa época. Isaías vai ajudar muito Ezequias em oração e em profecia, nós iremos ver aqui daqui a pouco. Mas olha o que acontece no versículo 19. Rabsaque, que era um dos enviados do Senaqueribe, lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te fincas, te estribas, te sustenta? Algo aconteceu nesse ínterim, que o coração de Ezequias já começa a mudar e não aceitar ser vassalo, escravo de Assíria. E aí o mensageiro do rei da Síria fala, que confiança é essa? Quem tu pensas que é? Nação ínfima, ridícula, diante do império que já dominou o mundo inteiro. Em que tu confias? Em que tu te estribas? Ele continua, versículo 20. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Ele vai começar a elocubrar, porque por muitas vezes o povo de Israel buscou ajuda no Egito. Mas não, Senaqueribe confiava em Deus. Ezequias não estava mais procurando ajuda no Egito. Agora ele parou e falou, olha, eu vou confiar em Deus. E é interessante porque essa artimanha, esse jogo de palavras, é muito forte numa guerra. A guerra, ela vive de muitos blefes, né? Cada general de guerra blefa muito, vai blefando muito, uns com os outros, para não dizer mentindo. Mas aqui Ezequias confiava em Deus. Mas da mesma forma, ficam essas palavras, olha, em quem te confias? Não é assim na nossa vida com Deus? Mesmo que seja na nossa mente, como se tivesse, poxa, mas em quem confio? Será que eu estou confiando mesmo? Essa luta na nossa mente diária. Mas não para aí. Olha que o inimigo continua a falar. Ora, pois, versículo 23. Pula para o versículo 23.
Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os... Começa a humilhar, né? Versículo 25. Acaso subi eu agora sem o Senhor? Olha o que Ezequias fala. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e há... Então disseram Eliaquim, filho de Euquias, Sebiná, Joá, Rabsaque, esses homens todos endemoniados aí. Rogamos que te fales em aramaico. Perdão, esses homens são os homens de Ezequias, tá bom? São muitos nomes. Mas deixa eu explicar porque a história é muito longa e eu tenho que resumi-la, tá bom? Chegaram agora os representantes de Senaqueribe e começaram a afrontar o povo de Israel, o povo de Judá. E uma das palavras que eles começam a falar em judaico. E você vai ver aqui que nós iremos ler que Ezequias, juntamente com seus mensageiros, disseram, por favor, fala em aramaico para ninguém entender, nós entendemos aqui, mas em judaico não, porque todo o povo vai escutar o que vocês estão falando de mim. Vamos ler novamente. Versículo 26. Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, Sebinai, Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Para quê, né? Agora mesmo que ele vai falar. Versículo 27. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio... O que é isso, gente? É isso mesmo. E bebam da sua própria urina. Olha o jogo de palavras como tem poder na mente, né? Olha como o jogo... Então aqueles homens representantes de Senaqueribe, não, eu vim aqui para falar para o povo. Vou falar em judaico mesmo para todo mundo ouvir. Olha, vocês vão comer do seu próprio excremento, beber da sua própria urina. Porque eu vou entrar aí e vou destruir tudo. Imagina o rei Senaqueribe ouvindo tudo isso e o povo também. Porque, meus amados, em toda guerra, se o povo não estiver ao seu lado, você não a leva. Interessante desse filme, eu trago à memória de novo o filme, porque tem uma hora que o Winston Churchill ele fala, olha, não tem mais jeito. O parlamento quer que eu celebre a paz, então eu vou deixar a Alemanha entrar e vamos viver como escravos, vassalos. E ele sai, ele ia entrar no parlamento, ele sai da volta e pega o metrô. Nunca tinha pego o metrô na vida. Ele pega o metrô na vida, pega o metrô e durante uma estação e outra ele para conversar com o povo. E faz do povo ali o seu parlamento. Ele começa a falar o seguinte, olha, o que vocês preferem? Viverem subjugados, como vassalos, ou vocês preferem morrer lutando? E o povo foi unânime. Morrer lutando, morrer lutando, morrer lutando. Isso o encorajou. O que o inimigo está fazendo aqui é tentar tirar a força que o povo tem. O que acontece em nossas vidas quando ouvimos alguma coisa e outros falarem, ou até na nossa mente, é tirar essa força que a igreja tem, que os irmãos têm, que a unidade tem, que a família tem. Foi o que o pastor falou da sua esposa, dando a ele essa coragem, essa fé, que nós temos uns com os outros. Quando isso se rompe, meus amados, a quem recorreremos? E o que o inimigo queria era quebrar essa ajuda, essa força que o povo tinha. Versículo número 28. Então, Rabsaque, lembrando que esse é um representante do rei Senaqueribe, o rei da Síria, se pôs em... Olha como é... Falaram para ele não falar nada, falar em aramaico, mas agora ele se põe em pé e vai falar em judaico para todo o povo ouvir. Versículo 28. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele se levanta, se coloca de pé e fala, não confie em Ezequias, ele é um mentiroso, ele está falando que Deus vai livrar, não vai livrar. Imagina o coração daquele povo, sabendo quem era a Síria. Imagina o coração de Ezequias. Imagina, você sabe, na sua vida, no seu particular, como é, você vê uns caindo, outros
tendo problemas, falou da crise. Uns conseguem se recuperar, outros não. Outros até hoje não têm, não sabem o que fazer, estão destruídos a sua família. Ele continua. Eu falei que nós iríamos ler bastante a Bíblia hoje. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Versículo 31, eu vou ler só a parte A de cada versículo agora. Versículo 31. Não deis ouvidos a Ezequias. 33. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? E ele vai além, olha. Será que as outras nações, algum Deus as livrou da Síria? Nenhuma. Será que Judá vai ser a única a se salvar? 34. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sarfavaim, Rena, Iva? Acaso não livraram eles a Samaria das minhas mãos? E começa a humilhar, gente. Imagina Ezequias ouvindo tudo isso. Olha, nenhuma nação sobreviveu. Todas fizeram acordo de paz ou foram destruídas. Quem é você, Ezequias? Enquanto eu prego aqui, traga isso para a sua vida no seu particular. Traga isso para o seu dia a dia. Porque a nossa mente, a nossa alma é a maior inimiga. A nossa carne é a nossa maior inimiga. Porque é ela que fala isso em nossos corações. Eu não preciso ouvir de A, B, C e D. Vem na minha própria mente. Será que eu vou conseguir? Mas ele não conseguiu. Ele também não conseguiu. Ele era tão bom e não passou. Por que eu vou tentar? Eu sou pior do que ele. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou tentar e vou buscar e vou ao máximo porque Deus é comigo e ponto final. E o que Deus tem para mim, tem para mim. Para outro pode não ter. Ok, igreja? Glória a Deus. O jogo vai virar agora. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Uma hora o jogo vira, amém, meus amados? Glória a Deus. Uma hora a sua história muda, uma hora todas as coisas se fazem novas. Chega a hora do dia do Senhor e ninguém fica de pé. Capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do... Glória a Deus, igreja. Se cobrir de pano de saco, rasgar as suas vestes, era um simbolismo de humilhação, de se humilhar diante de Deus. Falar, Deus, eu me humilho diante de Ti. Deus, eu não tenho nada, como eu estou com essa roupa aqui de pano de saco, assim está minha alma, dilacerada. Assim como as minhas roupas estão destruídas, assim está minha alma, assim eu me encontro, Deus. E ele vai para a casa de Deus. Ele não vai murmurar, ele não vai brigar com ninguém, ele não vai sair correndo desesperado, não, ele vai para a casa de Deus. Se entristecer, chorar, ficar de certa forma temeroso, não o faz pior do que ninguém. Muito pelo contrário, só mostra a sua humanidade. O que me faz covarde ou não, é para o que eu vou fazer diante de tudo isso. Ezequias foi para a casa de Deus, foi ouvir Deus, foi colocar sua queixa diante de Deus. E olha o que diz o versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta, filho de Amós. Isaías foi chamado porque naquela época, meus amados, os profetas eram a boca de Deus. Amém? Naquela época não tinha, por exemplo, a Bíblia. A tradição era oral. A palavra era passada de família a família oralmente. Não havia ainda o livro. O profeta era a boca de Deus naquela época. Ou seja, era a palavra sendo dita de imediato. Onde está Isaías? Versículo 3. Os quais lhe disseram, assim diz Ezequias. Ou seja, os mensageiros de Ezequias foram até Isaías e disseram, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. A mensagem que Ezequias manda para Isaías, através de seus mensageiros, é, olha, hoje o dia está difícil, é dia de angústia, de opróbrio, de disciplina. Filhos estão por dar, como se filhos estivessem por dar à luz, mas não temos força
para isso. Estou desesperado. Isaías, homem de Deus, fala algo para a minha vida. Versículo 6. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram não é de Ezequias, não? Não. Isso é Deus falando. As palavras que ouviste estão blasfemando de mim, Deus. Deus toma aquela causa para ele. Olha, Ezequias, fica tranquilo. Não é contra ti que estão falando, é contra mim. Blasfemaram contra o Senhor. Tu és um homem de Deus. Se eu sou, se você é, se nós somos, como nós somos, amém, igreja? Quando algo se levanta, olha, pensam que é contra nós, mas é contra Deus. E Ele, que do seu alto trono, responde em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa é a nossa confiança. Versículo 14, pula o versículo 14. Isso tudo, meus amados, que foi dito oralmente, também chega por carta a Ezequias. Toda afronta que Ezequias ouviu oralmente pelos mensageiros de Senaqueribe, chega também por intermédio de carta. E olha o que diz versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os ouvidos. Para mim é uma das maiores orações que eu já vi na Bíblia. 16, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus. Não era ele mais, Ezequias. Fala: Senhor, escuta essas palavras, porque são para afrontar a ti, e não mais para mim. Ezequias tira o peso que estava sobre os seus ombros e fala: Senhor, esse peso é teu, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não posso carregar isso sozinho, Senhor, isso é contra ti que estão falando. Senhor, peleja, porque a guerra é tua, a luta é tua. Amém, igreja? Versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Para quê? Ezequias não fugia da realidade, ele sabia que era uma nação império. Senhor, é verdade que, olha, no mano a mano é derrota certa. Senhor, é verdade que se eu for no meu braço, eu vou perder. Senhor, é verdade que eles são muito mais fortes do que a gente. Senhor, é verdade que ele é muito mais qualificado do que eu. Senhor, é verdade que ele estudou muito mais do que eu. Senhor, é verdade também que ele tem uma formação melhor que a minha. Senhor, é verdade que ele é mais intelectual do que eu. Mas nessa luta, e traga isso para a sua vida, não é o meu braço apenas, mas sim, principalmente, a mão de Deus. Versículo 18. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Glória a Deus, igreja. Eram de pedra, eram de bronze, eram de madeira esses deuses, Senhor. Por isso que derrotaram. Só que quem é contra o nosso Deus? Quem é contra o Deus das nossas vidas? Chegou a hora, Isaías vai responder. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te... Toma isso para você nesta manhã, amém? Deus te ouviu. Fala consigo mesmo: Deus me ouviu. Deus me ouviu. Mais uma vez, igreja, Deus me ouviu. Deus nos ouve. Versículo 21. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião,
Israel, ok? Judá, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. É uma gíria de zombaria, de brincadeira. Olha como Deus, em certos momentos, é até sarcástico. Olha, fala para a Síria, aquele grande império, que a filha de Sião, de Jerusalém, Judá, zomba dessa ameaça. Ri dessa ameaça. Brinca com o que está diante dela. Olha, e diante de Deus, quem se levanta, né, meus amados? Olha como Deus fala, Judá, tudo está no controle. Versículo 27. Continua, Deus falando. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Atenção no 28. É Deus falando o que faria com Senaqueribe. Vou ler o 27 novamente. Mas eu conheço, Senaqueribe, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Era Deus falando bem claro, olha, eu conheço o ódio que existe em Senaqueribe. Eu sei quanto eles me odeiam. Versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu, e um freio na tua... O que é isso, gente? Em quem a gente bota um anzol no nariz e um freio na tua boca? É uma maneira de falar, né? Olha, eu vou frear teu cavalo. Vou botar um anzol no teu nariz, botar um freio na tua boca, e vou parar isso tudo que está acontecendo. E o farei voltar pelo caminho por onde? Mas você se imagina, você, Ezequias, recebendo essa palavra? Olha o que Deus vai fazer. Porei um anzol no teu nariz, um freio na tua boca, e pelo caminho pelo que vieste, tu irás voltar. Mas não vai entrar em Jerusalém, em Judá. Por onde estão vindo, sairão. Por onde estão se levantando, cairão. Mas Deus vai dar um freio, Deus vai parar, e o versículo 32 diz, quase encerrando, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. 33, pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o, em nome de Jesus, amém? Na tua casa, na sua vida, no seu trabalho, não entrará. Por onde veio, sairá. Porque é Deus que peleja por nós, é Deus que nos guarda. E naquela grande batalha, Ezequias encontra um conforto imenso. Imagina você receber uma mensagem dessa do profeta Isaías. Olha, Deus está mandando isso, Ezequias. Saiba que isso ele vai fazer com Senaqueribe. Aí para encerrar, 34. Porque eu, Deus, defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim, e por amor de meu servo. Para aqui, gente, eu acho lindo isso. Deus fala o seguinte, olha, eu vou livrar essa cidade, não é por amor de você não, Ezequias, nem do povo, é por amor a mim. Olha como Deus fala, mas para livrar por amor de mim, da palavra de Deus, por amor da obra de Deus, da honra de Deus, da glória de Deus, estava sendo ofendida ali. Amado, guarda uma coisa no seu coração, e eu vejo isso até como misericórdia de Deus. Tem coisas em nossas vidas que já deveriam ter vindo, até pelas nossas falhas e erros. E Deus nos guarda, porque Ele sabe que sobre a sua vida está o nome dEle. Porque nós levamos o nome dEle. E como seres humanos, erramos em muitas coisas, e Deus nos guarda, nos poupa, por amor dEle, a Ele, pela glória dEle, pelo nome dEle, que não pode ser envergonhado. Deus entra nesse negócio, entra nessa luta, nessa batalha, porque era o nome dele que estava em jogo, e diz mais, e por amor de meu servo Davi. Davi era algo, amado, Davi não existia mais aqui, Davi já havia falecido, já estamos falando
não sei quantas gerações pós-Davi, mas a memória de Davi estava na memória de Deus. Guarda isso, meus amados irmãos. Em Deus, nós não morremos. Nossa memória está muito viva nele. Um dia estaremos com o Senhor. Um dia estaremos com pessoas queridas, próximas a cada um de nós. Certamente. E Deus nos ama. Aquilo que você fez diante de Deus, aquilo que você colocou diante de Deus, aquilo que você trabalhou diante de Deus, não sai da memória dele. Não sai da memória dele. Vamos colocar de pé. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso vigor, de toda a nossa alma. Abra o seu coração para Ele. Fale para o Senhor, abre sua carta. Você já está no templo. Abra a sua carta, diga o que está acontecendo. Quais são as afrontas, os desafios, as dificuldades. Coloca para Ele. Leia a carta dentro do templo. Você está aqui. A Bíblia diz que nós somos a carta de Deus. Paulo diz que nós somos a carta de Deus, que estamos sendo lida a cada dia. Sabe quando alguém olha para a sua vida, eles estão lendo a carta de Deus. O que eles estão lendo? Quando olham para você, qual tem sido a leitura? Meus amados, muitas afrontas Senaqueribe fez em relação a Ezequias. Muitas. Nós a lemos, a ponto de falar, olha, tu comerás da tua própria, isso mesmo, e beberás da sua urina. Dizendo para todo o povo, imagina você, pai de família, e vendo alguém te afrontar diante dos teus filhos. E falar para os seus filhos que você é um frouxo, que você vai perder, que você não vai vencer, que você é um nada. Esse é Ezequias. Mas ele fica calado. Como vassalo que era, o inimigo entra na sua terra e começa a afrontar tete a tete ele. Ele deixa tudo de lado, rasga suas vestes, entra na casa de Deus e fala, Senhor, é isso que está acontecendo. Isaías, homem de Deus, fala comigo. Fala comigo. Ele fala, Senhor, eu sei que tu és um Deus que fala, que ouve. E Deus começa a responder. Eu ouvi. E Deus começa a responder a Ezequias. Nós vamos louvar aqui, em nome de Jesus. Deus vai começar a responder na sua vida. Dilemas, questões, situações que tem levantado. Paulo diz que nessa luta, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus diz que nessa luta não tem resistido até o sangue. Que Deus está falando, olha, tem mais ainda para você lutar. Mas estou no limite. Vai mais, que eu vou te honrar. Tem mais luta ainda, tem mais sangue aí, tem mais disposição sim. Tem mais vigor dentro de você sim. Tem mais unção de você, de Deus sim em você. Tem mais disposição sim. Não desista. Não levante bandeiras falsas de paz, de covardia diante do erro, do pecado. Não, você pode vencer, você pode lutar, pode mudar a tua história. Xarabaxê, calabás. Você pode, eu posso, nós podemos. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e por onde vieste, voltarás, mas nessa cidade não entrará. Não vai entrar. Na minha casa não entra, na minha família não entra, na minha casa não entra, no meu emprego não entra, no meu corpo não entra. Chega de ser escravo do pecado, chega, acabou. Posso ter ouvido muita coisa, você pode ter ouvido muita coisa, chega. Quem fala mais alto é Deus, e Ele falou contigo nesta manhã. Ratifica com Ele hoje, peço, Senhor, confirma essa tua palavra, Senhor, responde. Vamos louvar. Aleluias, glória a Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, Senhor, meu
coração, senti que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Louva, igreja. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh. Declare. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar. Nada em temerei. Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Nada, Deus. nada. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer.